Saudações, amigos e amigas. Estamos mais uma vez agora no nosso segundo programa da série de programas intitulada Projeto Órgão em Entrevista, novamente com o nosso amigo Jean Roylan. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a morte. A minha primeira pergunta é: o que acontece depois que a gente morre? Não existem duas mortes iguais. Cada fenômeno da morte, como nós chamamos, é distinta e singular para qualquer ser. Os tibetanos têm uma técnica muito interessante, e isso está lá descrito no livro tibetano dos mortos, já que eles acreditavam e acreditam que o último pensamento que o ser humano tem antes da morte define o modo como o seu espírito chega ao mundo espiritual. E é por isso que eles aconselham que todo ser humano deveria ter o seu mantra pessoal e repetir esse mantra tantas vezes ao longo do dia que, em virando um hábito, de tanto você dizer aquilo, na hora da sua morte você teria tempo de dizer aquilo pela última vez e faria com que então o seu espírito se desligasse do corpo em paz e chegasse ao mundo espiritual em paz. O que é que isso quer nos dizer? O modo como nós fixamos a nossa mente nas coisas do mundo, dependendo desse modo, nós teremos uma boa morte ou uma morte complicada. Se o foco da nossa mente estiver sempre apegado a questões da materialidade, a raivas, a tristezas, a dinheiro em banco, a questão de possessão sobre pessoas, vou deixar minha esposa, vou deixar meu marido. Ou seja, se a nossa mente, se a nossa consciência estiver ligada a essas questões do drama terreno, seguramente o espírito, ao se libertar do corpo, na hora da morte do corpo, pois que o espírito nunca morre, alguém nessas condições chegará não lá muito bem no mundo espiritual, até porque ele carregará consigo o foco do seu pensamento e mesmo já estando no mundo dos espíritos desencarnados, lá ele permanecerá como se, entre aspas, com o mesmo pensamento que quando estava vivo ele tem e ficará ligado ainda às coisas da matéria, mesmo existindo como um cidadão do mundo espiritual. Infelizmente, nesse tipo de morte, entre aspas, muitos que aqui vivem, ou muitos dos que vivem na Terra, têm, no momento em que deixam seus corpos, exatamente uma morte parecida com essa que estamos aqui descrevendo. Chegam no mundo espiritual preocupados com a viúva, ou com o viúvo que deixaram, com o dinheiro na conta, com a raiva que tiveram com fulano, e por aí vai. Porém, para aqueles que têm o foco da sua consciência, o foco da sua mente, na pacificação diante da vida, no bem-estar, no equilíbrio, na tranquilidade, e daí a importância dos mantras que os tibetanos ensinam, que nada mais são do que oração. Para quem tem o hábito de cultuar na sua mente o jardim do carinho, da ternura, fatalmente haverá de colher uma última flor, quando do seu último momento, ainda como cidadão da Terra, e levará esta flor para o outro lado e desencarnará nas condições mais agradáveis possíveis, sendo para estes a morte uma bênção fantástica. Então, cada um chega na espiritualidade carregando consigo a herança de si mesmo e cada um lá adentra com a chave da habilidade de abrir as portas de um mundo novo ou, infelizmente, sem portar essa chave e mesmo lá permanecendo, ficará sempre com os olhos voltados para o mundo que já não mais pertence a ele, mas ainda se sentindo aquelas mesmas mazelas que quando os nossos espíritos estão imantados
ou subordinados a um corpo carnal, costumamos sentir. Desde dor de dente até dor de ilusão ferida, de orgulho ferido, e aí todos os dramas daqui apenas passam a ocorrer no outro lado. Como funcionam as esferas espirituais? Como surgiram as esferas espirituais? Onde estão localizadas? O que é o paraíso? Quantas esferas espirituais tem? Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso. É imperioso que façamos uma distinção. Os espíritos codificadores explicaram, na época da codificação, a Allan Kardec, um detalhe que é muito precioso. Na verdade, o que nós chamamos de mundo espiritual, ele é pré-existente a tudo mais. Então é dito que o nosso universo foi criado há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Antes disso, o que é que existia? Olha, se a espiritualidade nos seus níveis superiores é pré-existente a tudo, é algo incriado que existe desde todo sempre, então o mundo espiritual evoluído, ele independe desse universo, independe de existir terra e já existia desde todo sempre. Porém, com a criação desse universo, e no que se refere à história desse universo, na medida em que a vida foi aqui se potencializando, como nada do que existe nessa tridimensionalidade mais o tempo, ou nessa fisicalidade, como chamamos, existe sem que haja um contraponto espiritual que lhe dê sustentação, nós chamamos isso de alma, de espírito, de mônada, o que seja, necessário faz-se então que existam lugares onde essas almas, esses espíritos, essas mônadas, desde que estejam momentaneamente incapacitadas de retornar para a sua pátria espiritual, que já existia e existe desde todo sempre, na medida em que elas agora estão subordinadas a realidades transitórias nesse universo, no caso aqui da Terra, quando uma alma, um espírito, encarna num corpo animal, se não se sai muito bem na administração da natureza animal, daqui ela sai carregada das sensações e das necessidades da natureza animal e, portanto, ela sai tão pesada que ela não pode voltar à pátria espiritual. Ela precisa ficar, então, em algum lugar. Esse lugar nós chamamos de esferas espirituais, de níveis espirituais que não existiram desde todo sempre, mas que passaram a ser criados de acordo com as necessidades que as almas ou espíritos começaram a ter na medida em que eram obrigadas a reencarnar, no caso da Terra, na natureza terrena. Portanto, existem tantas esferas espirituais quantas necessárias forem para dar guarida a todo tipo de loucura, de sofrimento e de doença que daqui sai e que, portanto, em assim sendo, doentes e loucos, precisam ficar um tempo na espiritualidade para poder retornar. Então, essas esferas espirituais vinculadas ao orbe Terra, ao mundo Terra, elas são também, entre aspas, transitórias, como transitório é esse universo, que um dia foi criado, mas que daqui a bilhões de anos terá um fim. Mas nada disso tem a ver com a esfera espiritual perfeita, ou seja, com o mundo espiritual, com a chamada região superior da espiritualidade. Esta é pré-existente a tudo e já existia desde todo sempre. Onde moram, entre aspas, Jesus, Javé, anjos? Eles moram nessas esferas espirituais, enfim. Cada ser reside onde seu espírito, desde que liberto, deseja residir. No caso de espíritos endividados, onde a liberdade momentânea deixa de existir e esse espírito é obrigado a administrar apenas as consequências das leis de causa e efeito geradas pelos mecanismos advindos da própria vontade do espírito, ou seja, do modo como ele utiliza o seu livre-arbítrio, estes passam a viver meio que prisioneiros da relação de mérito e demérito que causam a cada segundo da sua existência. No caso, seres desse naipe, Jesus ele vive onde ele quiser, mas
em termos da missão que ele tem se dedicado desde que esse universo foi criado, ele ou qualquer outro espírito, sempre que mergulha nesse universo, faz se submetendo a um corpo, algo complexo, advindo de algum processo que um dia teve início a partir do DNA do Criador. Isso é surpreendente, isso é desagradável para muitos, isso fere o que está disposto em muitas informações, notadamente da doutrina espírita, mas o próprio Kardec disse que muito mais haveria de vir, mas nada do que está sendo aqui dito fere o que já foi exposto na doutrina espírita, apenas complementa. O fato é que Jesus, em sendo um espírito de escola, a sua natural residência é no mundo espiritual superior. Ele de nada precisa, ele vai para onde quer e faz o que quer. Javé já não se enquadraria nessas mesmas condições, pois que esse ser chamado Javé, em sendo um produto da sua própria capacidade de se auto-reconstruir enquanto divindade caída, este ser é sim prisioneiro da própria criação e reside, pelas informações que nos são ofertadas, numa espécie de universo paralelo a esse. E esse universo paralelo nada tem a ver com as esferas espirituais que dão guarida aos espíritos necessitados que nós falamos há pouco. É uma outra dimensão existencial. Deste universo paralelo, o Senhor Javé e parte dos seus assessores administrariam não só esse universo físico, como também alguma dessas esferas espirituais primárias que nós aqui da Terra chamamos de umbrais, onde espíritos pouco educados na arte de administrar um corpo carnal animal terráqueo, ali estão. Então Javé estaria hoje como prisioneiro da sua própria criação e habitando esse universo paralelo desde os tempos imemoriais do início desse universo. Esses seres, durante muito tempo, tiveram a condição de se materializarem ou de se projetarem para o universo físico. Hoje, não mais alguns deles logram fazer. O fato é que espíritos evoluídos, superiores, vivem onde bem entenderem. Espíritos compromissados em missão, ainda que evoluídos, estes se submetem aos ditames, limites e princípios que envolvem a missão a qual os seus espíritos se propuseram ou abraçaram. Javé é um caso à parte. Ele é prisioneiro da própria criação. Portanto, espíritos evoluídos podem escolher onde vão viver. Só para entendermos o que é evoluído, a cada 100 espíritos presos às esferas espirituais adjacentes à Terra, quantos são considerados evoluídos? Quantos podem escolher onde vão viver? Bem, os espíritos evoluídos aos quais nos referimos são aqueles plenamente libertos dos grilhões kármicos. Entendamos o seguinte: Deus, o Pai Amantíssimo, que está acima de Javé, de Brahma, de Vishnu, estou falando aqui do Pai Amantíssimo, da Mãe Amantíssima, o incognoscível, que está além de todas as bobagens humanas ou de qualquer ser desse universo. Esse ser, ele não castiga ninguém. Mas à medida em que ele nos deu a semente da sua divindade e a cada individualidade que então surgiu, cabe administrar o despertar desse potencial divino em si mesmo, na medida em que ele, entre aspas, transferiu a possibilidade da existência para seres menores, ele também nos deu a sua principal característica, que é o fato de que somos totalmente responsáveis por tudo que fazemos, sentimos, pensamos ou deixamos de fazer, sentir, de pensar. Então, na hora em que nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, a cada opção que o meu espírito faz no uso do seu livre-arbítrio, eu aciono então os mecanismos e as leis de causa e efeito. E na hora em que eu aciono esses mecanismos, o jogo do mérito e do demérito acumulado é o que passa a fazer parte em termos de justiça divina sobre os meus ombros, sobre os ombros de qualquer individualidade espiritual. Então, de acordo com a quantidade de mérito ou de demérito que você coleciona, marcando em si mesmo, é que você terá maior ou menor acesso
a tomar decisões de viver aqui ou acolá, de poder existir ali ou de poder se dirigir para acolá só querendo ter a vontade para isso fazer. Somente os libertos podem isso fazer. Aqueles espíritos que estão condicionados a existirem nas esferas espirituais vinculadas à Terra, nenhum deles tem essa liberdade. Poderá ter mesmo espíritos que estejam vivendo na Terra em missão ou espíritos que estejam nessas regiões espirituais em missão. Estes têm a liberdade de, na hora em que deixam seus corpos mais primitivos, liberarem seus espíritos que em desdobramento irão para onde quiserem. Mas em linhas gerais, na generalidade do que entendemos pela espécie Homo sapiens, nós, espíritos que aqui estamos sim meio que prisioneiros desse jogo de causa e efeito, do mérito e do demérito que vamos acumulando de acordo com as nossas próprias opções e atitudes. João Elano, como nossos espíritos podem conseguir evoluir, nascendo, morrendo, reencarnando, em um mundo competitivo no qual o mais forte destrói o mais fraco? Só há um modo: jamais resistindo ao mal. Pois que na hora em que você vai resistir ao mal, você termina virando bicho para poder resistir ao mal. E na hora em que você vira bicho, você contrai débitos espirituais. Jesus disse: não resistais ao mal. Siddhartha Gautama, outro grande mestre, nos deu uma outra dica de como nós poderíamos sair desse ciclo interminável de vidas e mortes aqui na Terra. Como ele nos ensinou isso? Dizendo que só há um modo: é você se libertando do sofrimento. E você só se liberta do sofrimento na hora em que você pratica o desapego. Na hora em que você não se apega aos seus amores, na hora em que você não se apega aos seus conceitos, às suas opiniões, às suas verdades, à sua religião de preferência, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. Na hora em que você ama tudo isso, mas mantém uma distância prudente e não se sentindo dono de nada. Na hora em que você permite ser alguém livre, mesmo existindo numa condição carnal, na hora em que você olha para o mal que alguém está lhe fazendo, com os olhos de ternura que você pode, e a ele não resiste, na hora em que você prefere ser agredido a ter que agredir, esse é o único modo. Na hora em que você sai desse equilíbrio e vai para a briga, vai para a competição, vai para o modo comum como se age na Terra, inevitavelmente você está acionando as leis, os mecanismos das leis de causa e efeito, e ainda que sendo só uma desculpa de que eu só vou agredir porque fui agredido, mas uma agressão é uma agressão. Uma coisa feia é uma coisa feia, independente do porquê nós façamos aquilo. E em fazendo algo apartado do bem e do belo, nós estaremos sempre contraindo débitos espirituais, e para isso precisamos superar a nós próprios, evoluir, sendo esse o único modo que temos para fazê-lo. Então, fazer o bem apenas não é o suficiente. Não resistir ao mal também é importante. Sim, pois que não resistir ao mal é vivenciar o bem. E vivenciar o bem é diferente de só fazer o bem. Às vezes eu faço bem com o coração pesado, com o coração que não está vivenciando o bem. E fazer o bem não é tudo, vivenciar o bem sim, isso é tudo. Que tipos de defeitos espirituais nós da Terra possuímos? Que tipos de defeitos espirituais os extraterrestres possuem? Jesus, Javé, o Deus da Bíblia, que tipos de defeitos espirituais esses seres, inclusive nós, possuímos? Sob a perspectiva espiritual, nenhum de nós possui defeito nenhum, já que todos nós fomos criados sob a perspectiva espiritual, a partir do sagrado, a partir da mônada sagrada que nos foi dada pelo Pai e pela Mãe Amantíssima. Ao pegarmos uma bacia d'água e pegarmos um pouco de sal e soltarmos ali, diluindo naquela bacia, tempos depois você já não mais verá o sal, mas se você provar qualquer molécula da água, você perceberá que a água está salgada, porque o sal se dissolveu e está presente em cada molécula d'água.
Os Upanishads hindus nos ensinam que, do mesmo jeito, um pai ou uma mãe amantíssima deu de si a parte sagrada que habita no mais íntimo de nós mesmos e por isso todos nós somos deuses. Todos nós temos um eu superior, sagrado, que é intocável por qualquer mazela. Então, sob essa perspectiva, nós não temos defeitos. Porém, na medida em que o nosso espírito começa a vivenciar, no caso desse universo, corpos que foram gerados a partir do DNA do Senhor Javé, e esse DNA tem uma doença, e a natureza terrena reflete essa doença em tudo, pois que aqui na Terra o mais forte sempre está propenso a destruir o mais fraco, a dominar o mais fraco, já que um leão tem que comer outros animais para poder sobreviver, e o leão não tem culpa de ser leão, então o problema está no que o criou ou no que o gerou. Então esses defeitos, entre aspas, de fabricação, que tem a ver com o problema do DNA de Javé, é que precisam ser superados pela habilidade dos nossos espíritos. Então, sob essa perspectiva, quem vive nesse universo, em corpos que foram gerados a partir do DNA de Javé, já tem como principal lição o fato de que precisam superar essa deformação existencial, esse problema. E o mérito espiritual em evoluir, em fazer com que essa sua natureza espiritual seja despertada enquanto você vive em um corpo animal, nisso aqui reside o segredo dos mestres. É fazer com que a natureza espiritual da sua alma passe a educar a natureza animal de um corpo transitório. Despertar isso é um mérito pessoal que somente vem através do esforço íntimo da reforma que cada ser humano deve fazer lá no seu íntimo, lá no seu psiquismo. Sem a reforma íntima, o despertar espiritual não surge. Essa reforma íntima existe já porque nós convivemos com tantos defeitos dentro da natureza animal terráquea, que aí sim, nossos espíritos precisam atuar no sentido de fazer com que o nosso psiquismo supere esse aspecto. Mas assim, espiritualmente nós somos puros, nós somos crianças, nós somos inocentes. Na medida em que somos obrigados a conviver com a natureza bela, porém complexa, onde a lei do mais forte sempre impera, Jesus, que era o mais forte de todos, fez absoluta questão de ser o mais fraco, dando amor, tinha superpoderes, mas se recusava a usar, e assim ele nos convidou a também fazermos, ou seja, não colocar o jugo do nosso poder sobre o mais fraco nunca, mas cada um de nós, independente de sermos fortes ou fracos, pudéssemos dar o melhor de si mesmo para o nosso próximo. Somente assim, esse problemazinho da natureza desse universo, da natureza da Terra, em que impera a lei do mais forte, poderá ser superado pela força do nosso espírito. Eu gostaria de agradecer. Estamos encerrando por aqui o nosso segundo programa, porém continuamos na expectativa de um novo programa em que possamos continuar falando sobre a morte, sobre esferas espirituais, enfim. Obrigado mais uma vez. Um prazer, que possamos renovar essa oportunidade. E vamos continuar esse bate-papo no nosso terceiro programa. Aos amigos e amigas que estão nos assistindo, se quiserem mandar alguma pergunta, por favor, acessem o nosso site www.orgon.org e estamos aqui para fazer essas perguntas por vocês. Obrigado.